mais um dia de sabatina em Mirante com os candidatos à Prefeitura de Imperatriz. E nosso entrevistado de hoje para apresentar suas propostas para a cidade é o candidato Josivaldo JP, do PSD. Candidato, eu estou acompanhada dos radialistas José Filho e também do radialista Cid Moreno. E eles têm perguntas para fazer para o senhor. E aqui a gente tem 10 temas, que foram temas pré-definidos, que eu apresento agora um a um. Um dos temas será economia. Teremos também o tema segurança. Saúde. Temos o tema saneamento básico. Mais um tema para a gente discutir. Haverá também um tema livre. Nossos entrevistados podem fazer perguntas relacionadas a qualquer área. Entrevistadores, na verdade, né? Entrevistado é o candidato. Temos o tema proteção social. O tema educação. Vou pegar mais um tema aqui. Cultura e esporte. Meio ambiente. Infraestrutura. E, por último, o tema mobilidade urbana. Só para a gente começar, aqui, saneamento básico. E eu começo perguntando para o senhor, candidato, sabendo da deficiência que a gente tem de saneamento básico aqui na cidade, né, mais da metade da população não tem acesso a esse serviço, de que forma o senhor pretende trabalhar para garantir esse que é um direito constitucional de todo cidadão? O senhor pretende, como é que deve ser essa sua relação com a CAEMA, que é responsável pela gestão do saneamento básico na cidade? Todos nós sabemos que o problema de saneamento básico é uma pauta nacional e o Maranhão, Imperatriz, não fica de fora. E como prefeito da cidade de Imperatriz, nós vamos trabalhar muito para poder sanar esse problema de saneamento básico da nossa cidade. Só para você ter ideia, hoje algumas cidades do país, e eu tenho como exemplo a cidade de Araguaína, que há 12 anos atrás ela vivia o que Imperatriz vive hoje. E eu tive a preocupação de, antes de me lançar candidato, fazer todo um estudo da nossa cidade. E hoje nós temos um estudo que foi feito há 12 meses, com os maiores especialistas do Brasil, que é Ronaldo Dimas e toda a sua equipe. Ele foi deputado federal, se tornou prefeito de Araguaína e fez uma transformação. Então ele veio para a Imperatriz há 12 meses atrás e juntamente com minha equipe nós fizemos um programa, um estudo que chama PDI, que é o Plano de Desenvolvimento de Imperatriz. Então dentro desse PDI tem grandes soluções para nós resolver o problema de saneamento básico da nossa cidade de Imperatriz. A gente sabe que é uma responsabilidade da CAEMA, mas o município também tem que ter a sua contrapartida. E como prefeito, a gente vai trabalhar juntamente com a CAEMA para que a gente possa resolver esse problema. Caso a CAEMA ela não consiga resolver, até porque a gente sabe que os recursos que são arrecadados em Imperatriz, uma boa parte dela não fica aqui. Então, eu acredito que se o recurso é arrecadado na cidade, a gente sabe que esse recurso tem que ser investido na cidade. Mas, além de tudo isso, lá em Brasília, nós aprovamos o marco do saneamento legal. E o gestor da cidade pode fazer parcerias pública-privada com outras empresas particulares para fazer esse saneamento. Então, a gente pode ter aqui algumas empresas também em alguns setores da nossa cidade já trabalhando essa parte. Eu acredito que, como prefeito da cidade, o primeiro passo é tratar no diálogo. Então, eu vou dialogar muito com a CAEMA de Imperatriz
e pode ter certeza que com essa união, com esse diálogo, a gente vai trazer soluções. Caso isso não aconteça, aí a gente vai tomar outras providências, né, de fazer parceria com outras empresas. Mas eu entendo que tudo que a gente começa no diálogo é muito mais fácil a gente resolver. Então, o meu governo será um governo de diálogo. Eu vou começar a dialogar com todos os responsáveis para a gente poder melhorar a vida das pessoas. Eu que fui criado na periferia de Imperatriz, eu sei que a falta de saneamento básico na nossa cidade traz muitas complicações, principalmente para a saúde do povo da nossa cidade. Candidato, a gestão anterior foi além do diálogo quando o assunto é Caima, né? Inclusive uma disputa judicial. Quando se trata disso, o senhor pretende chamar para conversar e ficar tudo bem? Esse processo continua? Qual será a sua atitude em relação a Caima, especificamente? É como eu acabei de falar, minha primeira tratativa com a empresa que faz o saneamento básico da cidade é trazer para o diálogo, é fazer um TAC, né? É um acordo para que o recurso que é arrecadado aqui na cidade possa ser investido na própria empresa. A gente sabe que a Caima ela dá lucro, então se ela dá lucro, ela tem recursos para investir no saneamento básico. Esse é o principal diálogo nosso. Nós vamos começar tratando com ele dessa forma. E esse termo de ajustamento de conduta, quem será inserido nele? É a prefeitura junto com a própria Caima. Porque qual é o termo? O termo é o recurso, porque tudo tem arrecadação e tem que ter investimento. Então, se a Caima na nossa cidade, ela arrecada, então ela tem que investir na cidade. Então, eu como prefeito da cidade, a minha primeira tratativa com ela é dentro do diálogo. Após isso acontecendo, a gente continua. Se isso não acontecer, a gente pode fazer parceria com outras empresas, como existe startups, existe parceria pública-privada, que isso já é modelo em algumas cidades. Um exemplo, Araguaína mesmo, hoje já é empresa privada que faz o saneamento da cidade. E pode ter certeza que a gente já tem tudo isso planejado. Existem as estações de tratamento compacta. Então você não precisa começar pensando de fazer tudo de uma vez. Você pode pegar uma região da cidade que não tem saneamento básico e levar ali uma estação de tratamento compacta para aquela região. Quando estiver pronto, a gente parte para outra região e o tempo vai passando e os anos vai passando e a gente acredita que isso vai trazer um grande avanço para a cidade de Imperatriz. A gente sabe que Imperatriz tem muitos problemas e a gente não vai conseguir resolver ela dentro dos primeiros meses, mas tem que começar. Eu que sou empreendedor, a vida do empreendedor é o seguinte, ele não pode ficar esperando, ele tem que começar. Então, um dia eu decidi começar a minha vida empreendedora, eu comecei e se passaram 20 anos, olha onde eu cheguei. Então, eu acredito que esse discurso, ele tem que ser iniciado e tem que ser urgente, vai ser logo no início da nossa gestão, porque a gente está falando de saúde pública, e saúde pública não pode esperar. O povo tem pressa e é uma pauta que a gente vai encarar, né, com muita firmeza na cidade de Imperatriz. Candidato, pegando esse gancho da questão da saúde, a gente sabe que água com qualidade também, né, dá continuidade à saúde do cidadão. Com relação ao tratamento da água, a qualidade da água, na sua gestão, se assim o senhor ser eleito prefeito de Imperatriz, o senhor pretende cavar mais poços artesianos, que é uma responsabilidade da Caema? Com certeza, hoje Imperatriz vive grandes problemas de falta de água em vários bairros da nossa cidade de Imperatriz e a gente sabe que também é uma responsabilidade da própria Caema, mas eu, com a minha experiência que eu tenho lá em Brasília, como deputado federal, pode ter certeza que isso vai me ajudar a trazer abastecimento de água para aquelas regiões que hoje é um caos. E eu acredito que com essa experiência a gente vai poder colocar água na casa de todo cidadão imperatrizense. Mas a responsabilidade da Caema, ela não pode se omitir, porque ela cobra por essas águas que ela serve para a população, mas muitas das vezes a população ela não tem esse serviço. Além do esgoto, né, a gente sabe que a água tratada é uma responsabilidade dela, mas eu não vou ficar só atribuindo essa responsabilidade para a Caema. A responsabilidade será minha como prefeito da cidade e pode ter certeza que eu vou trabalhar muito para que toda casa da população de Imperatriz possa ter água tratada, água potável, porque a gente sabe que isso é um direito, está na Constituição brasileira e todos têm que ter acesso à água e na minha gestão aqui em Imperatriz vai ter acesso.
Obrigada, candidato. Vamos mudar de tema agora. Vieram 2 papéis, vou priorizar esse aqui. Infraestrutura. Como deputado federal, o senhor já tem apresentado emendas, né, recursos para melhorar a infraestrutura de Imperatriz, mas se eleito como prefeito, que ações devem ser intensificadas, especialmente aí no primeiro semestre, para tentar acelerar esse processo, que é uma área muito carente, prejudicada de fato aqui na cidade? A infraestrutura da nossa cidade está destruída, todos nós sabemos. Será uma grande responsabilidade minha como prefeito. Foi por isso que, como gestor, antes de você lançar qualquer projeto, você tem que fazer o planejamento. E há 12 meses eu já fiz o planejamento, que chama PDI, Plano de Desenvolvimento de Imperatriz. Dentro do PDI está composto um grande avanço na infraestrutura da nossa cidade de Imperatriz. Vou dar um exemplo. Nós vamos criar novos anéis viários. Hoje a nossa cidade está estrangulada. Nós temos mais de 160 mil veículos e não temos ruas para esses veículos transitar. Então, dentro dessa proposta do PDI, é criar anéis viários circundando toda a cidade de Imperatriz para melhorar a mobilidade da nossa cidade. Mas, além de tudo isso, a gente vai também estar trabalhando para resolver os problemas de alagamentos da nossa cidade. Hoje, todo inverno, quando chega, uma parte da população fica muito preocupada em perder todos os seus bens. E dentro desse estudo, a gente vai criar bacias de detenção, são 6 bacias, grandes bacias na cidade de Imperatriz, que essas bacias vai trazer soluções para os alagamentos. E alguns trechos do nosso riacho, como Riacho Capivara, Riacho Bacuri e Riacho Cacau, nós vamos trabalhar para canalizar. Uma parte será canal aberto e outra parte será canal fechado. E onde der de fazer canal fechado, a gente pode ter também, ali em cima daquele canal, avenidas. Então, assim, dentro desse projeto está previsto novas avenidas, novas ruas e uma grande pavimentação dos bairros da cidade. Até porque hoje as pessoas trabalham no centro, mas moram na periferia de Imperatriz. Então é um direito da nossa população e pode ter certeza que, como prefeito de Imperatriz, nós vamos levar pavimentação em bloquetes para vários bairros da nossa cidade de Imperatriz. Candidato, falando-se em obras, a gente tem acompanhado algumas obras com emendas suas, por sinal, mas elas têm sido feitas em áreas sem saneamento. Isso não seria um desperdício de dinheiro que futuramente, e creio eu que no futuro próximo, terá que ser feito mais uma vez? Eu acredito que não, até porque as pavimentações que a gente tem levado em parceria com o governo do estado para os bairros de Imperatriz são pavimentações em bloquetes. Bloquete é algo artesanal, né? É como se fosse ali uma pavimentação que, quando você precisar fazer uma manutenção, você tira aquele bloco de lá, entendeu? Coloca o saneamento, a drenagem e depois coloca no local. Agora, desperdício mesmo a gente percebe quando alguém chega e coloca ali uma pavimentação asfáltica. Então, aquele asfalto ali, depois que ele recebe uma chuva por cima, ele vai para o ralo e aquele recurso ali é desperdiçado. Só para você ter ideia, se a gente for ali na 15 de novembro, nós temos uma pavimentação ali em bloquete que já tem mais de 50 anos, está lá da mesma forma. E eu quero deixar bem claro... Mas a gente sabe que é uma área que tem saneamento, candidato. Eu quero deixar bem claro para a população de Imperatriz que o JP, ele tem feito muito como deputado federal. E olha que não é obrigação do deputado executar obras, até porque o deputado não executa. Mas mesmo eu sendo legislador lá em Brasília, eu tenho me preocupado com aquelas famílias que, muitas das vezes, na época de inverno, não conseguem sair de casa para ir numa farmácia, não conseguem sair de casa para ir em um hospital, ou muitas das vezes até mesmo na igreja. E hoje, se você percorrer os bairros de Imperatriz, principalmente aqueles bairros mais distantes, os bairros que receberam a pavimentação em bloquetes, você vai ver o sentimento da alegria no rosto da nossa população. Então quer dizer que o senhor, na sua gestão, o senhor vai priorizar o bloqueteamento e não a questão do asfalto? Vou priorizar principalmente nos bairros. Os bairros de Imperatriz já foi feito um estudo. Se a gente, em 30 anos de Imperatriz, se todos os asfaltos que fosse colocado na cidade tivesse sido bloquetes, hoje a nossa cidade ela já estava bem mais avançada, porque toda vez que você coloca uma pavimentação asfáltica em um local que não tem rede de drenagem, não tem saneamento,
Com 1 ano você pode voltar lá, que não tem mais nem asfalto e está só o buraco. Mas muitas das vezes, onde você coloca uma pavimentação de bloquete, mesmo não tendo, né, ali uma drenagem, você pode ir lá que você vai ver que o bloquete está no mesmo lugar. E como prefeito, aonde eu coloquei os bloquetes, hoje, como prefeito, eu posso voltar lá, tirar os blocos, colocar a drenagem e colocar os blocos no mesmo lugar, e o desperdício do recurso não vai ter desperdício, porque o bloco você não se perde. Você faz a manutenção e coloca no mesmo lugar. Isso só faz quem tem compromisso com recurso público. Como eu já disse aqui, quando você coloca uma pavimentação asfáltica em um determinado lugar, que quando vem o inverno, esse asfalto não serve mais. E aí você vai ter que ficar enxugando gelo, colocando e investindo recursos no mesmo lugar. Então, dentro do nosso PDI, está previsto essas pavimentação, novas avenidas, bacias de detenção, e nós vamos resolver o problema de alagamento da nossa cidade de Imperatriz. Nós trouxemos para cá os melhores especialistas, que foi Ronaldo Dimas. E o mais importante de tudo isso foi porque antes de Ronaldo Dimas ser prefeito, ele foi deputado federal. Em Imperatriz vai acontecer a mesma coisa. Imperatriz vai ter um prefeito que, antes de ser prefeito, ele teve 4 anos de experiência em Brasília como deputado, então ele conhece os caminhos, conhece os ministérios, sabe captar recursos e também é um bom administrador. Candidato, agora antes da gente passar para um próximo tema, mas que entra também nessa questão da infraestrutura e do saneamento básico que a gente já falou, que o senhor acabou até citando aí sobre os alagamentos, que é uma preocupação sua e deve ser priorizado na sua gestão. Um grande problema que a gente tem aqui é a questão dos riachos que transbordam. Muitos candidatos já apresentaram aqui como solução a canalização, mas aí isso não teria um impacto muito grande também? Como é que o senhor resolveria essa situação? Dos riachos. Mas o impacto Porque a gente tem casas praticamente construídas ali nos leitos dos riachos para canalizar, você tem aí, acabar que indenizar. Quando o riacho enche, alaga a cidade inteira praticamente, né? Mas especialmente aquelas áreas ali por onde aquele riacho passa. O problema dos alagamentos está na limpeza dos riachos, que hoje não existe na cidade de Imperatriz, e nós vamos manter essas limpezas frequentes. Segundo, hoje os canais não são suficientes para receber toda a demanda da chuva. Então, é por isso que a gente fez um estudo. Eu acabei de citar aqui, trouxe para cá os melhores engenheiros. Então, para resolver os problemas de alagamento, nós vamos criar em Imperatriz 6 bacias de detenção. O que são essas bacias? São grandes piscinões que vão ficar em locais estratégicos da cidade de Imperatriz. Esses piscinões vão receber o volume de água no momento da chuva. E pós a chuva, depois de 40 minutos, 50 minutos de chuva, as comportas serão abertas e a água vai descendo por gravidade. Isso já são soluções que foram feitas em várias cidades do país, e eu posso dar exemplo de Araguaína, e é o que a gente vai fazer aqui. E a canalização dos riachos, a gente vai começar pelos locais que realmente não tem casa. E se for para mexer com as pessoas que moram ali, antes de tirar essas pessoas do lugar, primeiro a gente tem que ter responsabilidade. Então tem que ter nós vamos ter também, se necessário, um grande programa de habitação, né? Então essas pessoas não podem tirar ela de onde ela já está, mesmo estando em um local que não traz uma segurança, mas foi ali que ela achou o cantinho para morar. Para isto acontecer, o poder público tem que fazer um grande programa de habitação, inclusive nos próximos meses vai chegar para a Imperatriz mais 1.000 casas, fora essas casas que já estão construídas. Isso é um trabalho que eu estou fazendo lá em Brasília, para que haja habitação. E a prioridade é para essas pessoas que vivem à margem dos nossos riachos, essas pessoas que vivem em locais de risco. Então, nós vamos ter uma grande frente de trabalho para resolver o problema dos alagamentos, mas também, se necessário, em alguns lugares, essas pessoas têm que ter um local digno para morar, que são habitação, que é uma pauta que eu vou trabalhar muito na cidade de Imperatriz. Lá em Brasília, a gente tem aprovado projetos para habitação e nós vamos conseguir trazer muitas habitações para Imperatriz, para aquelas pessoas que não têm moradia. Ok, candidato, vamos para mais um tema. Educação. E lá no seu plano de governo,
candidato, o senhor propõe, né, ampliar a questão das escolas de tempo integral aqui em Imperatriz. Isso deve se estender a todas as escolas aí de ensino fundamental, a curto prazo, por exemplo, como é que o senhor pensa nessa situação? A educação é uma pauta que transforma a vida das pessoas. E eu, como prefeito da cidade, pode ter certeza que nós vamos valorizar, né, os profissionais da educação. Valorizar no sentido de dar bonificação para aquelas escolas que atingir a maior nota do IDEB. A gente sabe que no país já tem alguns estados que avançaram muito, mas avançaram porque começaram a valorizar, né, e dar bonificação para os educadores. Então a gente vai valorizar os educadores da nossa cidade de Imperatriz, né, vai dar para eles também condições de capacitação, porque eles precisam ser capacitados, tanto os gestores de escola, como também os professores. E os alunos da rede municipal, hoje de Imperatriz, a gente sabe que eles só têm uma refeição, que é uma merenda. Na minha gestão, nós vamos, além de dar merenda, nós vamos dar o almoço, porque criança, muitas das vezes, principalmente a criança pobre, criança da periferia, ela vai para a escola por causa do alimento, porque muitas das vezes o pai não tem condição de dar aquele alimento para ela. Então, tanto na educação, pela manhã, como na educação pela tarde, as crianças vão receber 2 refeições. Hoje, o Ministério da Educação já faz isso, mas eu, como prefeito, ainda vou entrar com a contrapartida. Muitas cidades do nosso país já trabalham desse formato, que é, eu posso dar um exemplo da cidade, da nossa capital, São Luís, com o prefeito Eduardo Braide. E esse modelo nós vamos trazer para a cidade de Imperatriz. E vamos também trabalhar com a educação empreendedora, porque muitos dos nossos jovens, a cidade de Imperatriz tem uma grande vocação empreendedora. Então nós vamos criar aqui o núcleo do empreendedorismo municipal, fazendo com que esses alunos, quando eles estiverem saindo do ensino médio para o ensino fundamental, eles possam ter noção de empreender. Isso vai fazer com que esses alunos no futuro possam ser grandes empreendedores, assim como eu comecei também na minha adolescência. E também nós vamos fazer as escolas de tempo integral, até porque eu sei que muitas mães precisam trabalhar, mas essas mães, elas precisam deixar os seus filhos em um local seguro. E muitas delas, elas deixam de trabalhar porque não tem aonde colocar as suas crianças. E na nossa gestão a gente vai dar prioridade para essas mulheres que têm seus filhos e que possam deixar eles em uma creche, em um local, em uma escola de tempo integral, para elas poderem trabalhar e saber que os filhos dela estão num local seguro, com bons profissionais. O senhor pretende construir outras creches? Com certeza. Hoje o governo federal tem muito recurso para isso, né? E a minha experiência lá em Brasília, junto ao FNDE, vai me dar capacidade, já me deu capacidade para que a gente possa trazer grandes investimentos para fazer novas creches para acomodar esses alunos e atender essas mães que tanto precisam. Ô candidato, o senhor fala aí a respeito aí do suporte ao aluno, fala no café da manhã, almoço, lanche, jantar, cesta de alimentação de um suporte no período de férias e ainda consulta de vista e óculos se necessário. Não é muita coisa? Eu acho que talvez pode... Quando a gente fala isso, a gente se baseia no investimento da educação, que se fala aí em 300 milhões nos últimos 8 anos e não se fez tanto assim, né? Hoje existe muito recurso em Brasília. A diferença é de quem está na cadeira como um bom gestor. Esses 4 anos que eu estou lá em Brasília como deputado, isso me credencia a trazer esses recursos para a nossa cidade de Imperatriz. Vou dar um exemplo. Nos últimos anos, a população nunca tinha visto um deputado trazer tantos recursos para fazer cirurgias da população. Um exemplo, há 3 anos Imperatriz não faziam uma cirurgia de vista. Depois que eu assumi como deputado federal, nós já fizemos 15 mil cirurgias de vista, dando visão para quem estava perdendo a visão. Isso só foi possível pela capacidade que eu tenho lá em Brasília de fazer projetos, captar recursos e atender a população da nossa cidade de Imperatriz.
Da mesma forma, muitas crianças da rede municipal deixam de estudar porque os pais não têm condição de comprar um óculos de grau, de fazer um exame e uma consulta. E como deputado federal, em parceria com o governo do estado, hoje milhares de pessoas, principalmente do CAD único, pessoas de baixa renda, estão tendo a oportunidade de ter um atendimento na sua visão, com consultas, exames, e recebe gratuitamente através da Secretaria de Saúde, mas essa ideia empreendedora surgiu do JP. Então pode ter certeza que os alunos da rede municipal, no ato da sua matrícula, vai estar lá. Ele vai ter que fazer o exame de vista, fazer a consulta, e aqueles que precisarem de uma intervenção de óculos, o município vai se responsabilizar. Está no nosso plano de governo e pode ter certeza que hoje, lá em Brasília, e com minha experiência, a gente já sabe os caminhos e vamos realizar isso na vida de quem precisa. Porque as nossas crianças, elas têm que estudar, e muitas delas deixam de estudar por falta de uma correção na sua visão. Vamos para mais um tema, candidato. Aqui a gente tem mobilidade urbana, e quando a gente pensa em mobilidade, pensando na estética da cidade, a gente sabe que Imperatriz não tem, por exemplo, calçadas padronizadas, que é o que você também propõe no seu plano. Não diz como de fato isso funcionaria, e aí eu te pergunto, inicialmente teriam áreas prioritárias, já que a cidade toda precisa, né, dessa padronização de calçadas? Hoje a mobilidade é um direito. Nós vamos trabalhar com o modelo de cidades inteligentes, né? E a cidade inteligente passa pela mobilidade. Eu vou lhe dar um exemplo. Lá em Caucaia, no Ceará, é uma cidade do porte de Imperatriz. Lá existe um programa municipal que chama Bora de Graça. O que é isso? É transporte público gratuito. E esse mesmo modelo, mais de 100 cidades no Brasil, você pode pesquisar, que já aderiram a esse programa. E na minha gestão como prefeito, o transporte público de Imperatriz será tarifa zero. O município de Imperatriz vai arcar com transporte público. Não vai ter mais cobrança de tarifa aqui na cidade de Imperatriz. Assim como está sendo feito na cidade de Caucaia, nós vamos fazer na cidade de Imperatriz. Isso vai aquecer a economia. Existem muitos jovens que não conseguem vir deixar um currículo no centro da cidade porque não tem R$10 para pagar uma passagem de ida e volta. Existem muitas pessoas que trabalham com artesanato, que esse recurso já vai fazer falta ali naquela renda dele. Candidato, só aproveitando esse seu raciocínio, mas de onde viria então o investimento para bancar esse passe livre, sendo que a gente tem até uma certa briga aí, o embate, porque a atual empresa diz que não é suficiente nem para arcar com a própria foto, a prefeitura também abriu mão, né? Fez a concessão desse serviço, porque não teria condições também de administrar, e ainda alegando que a população que mais utiliza é o idoso, às vezes é o estudante que paga metade, e a gente ainda tem a concorrência do transporte clandestino aqui em Imperatriz, outra briga, as categorias aí tentando a regulamentação desse serviço. Não parece assim uma conta difícil de equilibrar, tendo essa gratuidade aí? Tudo passa por gestão, né? Eu sou empresário, eu sou administrador de empresa. E quando você faz um bom planejamento, sobra recurso para você investir naquelas áreas que é prioridade. Eu vou lhe dar um exemplo. Para realizar esse programa Tarifa Zero, isso só é 2% do recurso do município. Então, se você tem um orçamento de 1 bilhão e 200, se você tirar 2%, dá para arcar com essa despesa que é o Tarifa Zero. A diferença é que a empresa que está aí, ela não recebe do município. Então, se ela não recebe, ela não tem como ofertar um serviço. Se eu compro de uma empresa e não pago, essa empresa também ela não vai me ofertar um serviço de qualidade. Da forma como o senhor fala, parece que está sobrando dinheiro, né, no orçamento municipal. De onde está sobrando dinheiro, candidato, na sua opinião? Não sobra dinheiro, está faltando gestão, está faltando administrar o recurso. O recurso é suficiente, porque além de ter os recursos do próprio município, como eu já falei, a minha experiência em Brasília vai me ajudar muito a administrar a cidade de Imperatriz. Mas se você pegar dentro do orçamento municipal, tirar 2% desse recurso, você vai ver que vai dar um volume de dinheiro tão grande que você pode arcar com essa despesa. E isso vai retornar para o município, porque quando você aquece a economia, esse recurso, as pessoas vão transitar,
os ônibus vão andar lotados, as pessoas vão sair da sua casa, vão para o centro da cidade, vão fazer compra, vão contratar serviço, e quanto mais a cidade se movimenta, gera renda, gera novos impostos, e quem ganha com isso é o próprio município. Basta só você pesquisar, Caucaia no Ceará. É um modelo que lá só tinha 40 ônibus, hoje já tem 80 ônibus rodando na cidade, a frota é nova, os carros têm ar-condicionado e quem paga toda a despesa é o próprio prefeito, tirando 2,5%, de 2 a 2,5% do recurso do município. Candidato, só para a gente concluir rapidinho, a Zona Azul, ela para ou continua? A Zona Azul nós vamos acabar com ela. Eu sou comerciante e isso trouxe um grande problema e um prejuízo na economia da cidade de Imperatriz. Você pode ter certeza que no meu governo não vai existir Zona Azul. Primeiro, não tem transparência. A população não sabe para onde esse recurso vai. Os colaboradores têm que deixar suas motos 4 quarteirão. Muitas das vezes, quando ele chega lá, a moto não está porque já carregaram. Então, existem muitas prioridades na nossa cidade, como saúde, infraestrutura. Então, a Zona Azul será algo que na minha gestão não vai existir, porque está trazendo prejuízo tanto para os comerciantes, como para as pessoas que precisam ir no centro da cidade. Vamos aproveitar para pegar mais um tema. Nós temos aqui segurança. Candidato, a gente já está aí no mês de setembro, Imperatriz já está perto de 100 homicídios, mortes violentas registradas este ano. De que forma o gestor municipal pode integrar aí na segurança pública, que é dever do Estado? É um dever do Estado, mas a responsabilidade também passa pelo prefeito da cidade. E na minha gestão como prefeito, você pode ter certeza que nós vamos trabalhar em parceria com a Polícia Militar. Hoje nós temos a Guarda Municipal, nós vamos equipar mais ainda a Guarda Municipal da nossa cidade de Imperatriz. Eu vou criar vídeos monitoramentos nas comunidades em parceria com a Guarda Municipal e também com a Polícia Militar. Com esses vídeos monitoramentos, a gente vai diminuir a criminalidade. E nós vamos colocar principalmente nas escolas e próximo das escolas. E vamos disponibilizar um aplicativo para que os pais, de onde estiverem, possam acompanhar ali, nas proximidades da escola e até mesmo dentro da escola, como está ali o ambiente dos seus filhos. E vamos criar também a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, para que essa patrulha fique exclusivamente na defesa das mulheres. A gente sabe que as mulheres hoje são mais alvos, o alvo mulher, ela é maior do que homem. Então, os bandidos, quando vão assaltar, preferem assaltar uma mulher do que o homem. Então, essa patrulha vai ficar exclusivamente na defesa daquelas mulheres que estão sendo agredidas, daquelas mulheres que estão sendo roubadas. E isto a gente vai fazer na nossa gestão, porque segurança é uma responsabilidade também do próprio prefeito. E vamos criar um programa que chama Imperatriz no LED, porque quando as ruas estão claras, a sensação de segurança. Se uma pessoa vai passando por uma rua que não tem iluminação pública, ou a iluminação é de baixa qualidade, ali as pessoas da criminalidade fica mais propício a trazer assalto dentro das nossas comunidades, principalmente nos bairros da nossa cidade de Imperatriz. Então, esse programa também a gente vai instalar na cidade, que é o Imperatriz no LED. Nós vamos colocar LED em todos os bairros da cidade de Imperatriz. Candidato, para a gente otimizar o nosso tempo, que já está caminhando aí para o final, vamos para mais um tema importantíssimo, que é a saúde. E é inegável que Imperatriz hoje está enfrentando uma crise que parece difícil de se sair dela, né? A saúde de Imperatriz. Se eleito, quais seriam suas ações emergenciais prioritárias? Né? A gente dando uma lida no seu plano de governo, o senhor fala inclusive em fazer uma auditoria aí nas contas dos últimos 8 anos para identificar possíveis irregularidades, prováveis irregularidades, junto inclusive ao Ministério Público. Saúde é uma prioridade de toda a população. E hoje a saúde de Imperatriz vive na UTI. E a gente vai começar na base. Então nós vamos lançar um programa que chama Saúde na Base. O que é o Saúde na Base? Nós vamos, no lugar das unidades básicas de saúde, nós vamos fazer clínica das famílias.
as pessoas vão ter ali um médico da família, que é um direito, né? Vai ter também ali os agentes comunitários de saúde, os enfermeiros e pequenas realizações na saúde vai ser feita na clínica da família. E além da clínica da família, nós vamos criar também um supercentro de saúde. Hoje as pessoas têm dificuldade de marcar um exame. Muitas das vezes dá 10 viagens e não consegue marcar esse exame. Eu estive recentemente na cidade do Rio de Janeiro e lá já foi implantado esse programa que chama as clínicas da família, e depois que as pessoas passam pela clínica da família, vão para o supercentro de saúde. O que é o supercentro de saúde? É uma grande unidade que está concentrada com todos os especialistas e todo tipo de exame de imagem, exame avançado, vai estar tudo naquele local. As pessoas não vão precisar ficar saindo de casa para ir nos Três Poderes tentar marcar uma consulta. Candidato, o nosso tempo já está bem adiantado. Eu queria saber o seguinte, não seria mais necessário se fazer essa auditoria, saber se existe recursos para tal, porque hoje se fala no débito de aproximadamente 70 milhões só com fornecedores da saúde. Se fala também num déficit de R$ 1 milhão, ou seja, se gasta mais do que se recebe. Então, na realidade, eu acabei de falar. Antes desses investimentos, né? O problema está na administração. Quem me conhece sabe da minha história. Eu vim da periferia de Imperatriz. Eu, com 13 anos de idade, eu já trabalhava, ganhava R$ 5,00 por semana. Candidato, mas é uma realidade. Todo mundo sabe que existe uma crise na saúde, inclusive com esse fator de receber menos. Você chamaria esses fornecedores, haveria uma reunião, de que forma iniciar essa gestão, que é o questionamento de toda a cidade? Nós vamos fazer uma auditoria para saber para onde foi esse volume de recursos. Porque não chegou para o povo. O recurso entrou, mas a população está reclamando que não tem um médico, o médico até tem, mas não tem o medicamento. O hospital está lá, os profissionais dando o máximo, mas quando precisa do medicamento não existe. As cirurgias, muitas das vezes, as pessoas esperam 90 dias, mas o recurso vem todo mês. Então o que falta é gestão. No meu governo, nós vamos fazer essa auditoria, mas a saúde, ela começa na base. As pessoas, a porta de entrada são as UBS. A questão que as UBS não estão podendo, os profissionais não estão tendo ferramenta de trabalho e isto acumula o Hospital Municipal de Imperatriz. Então, na nossa gestão, nós vamos trabalhar a saúde na base. A porta de entrada é a saúde. Quando você faz uma prevenção, você diminui até o gasto, porque aquilo que se agravou, você poderia ter resolvido aqui embaixo. Então, nós vamos criar as clínicas da família nos bairros, nós vamos criar também o supercentro de saúde. O que é supercentro de saúde? É você juntar tudo em um só lugar. Por exemplo, raio-x vai estar só num lugar. Aparelho de ultrassom só num lugar. Descentralizar. Descentralizar. As pessoas hoje não se conectam. Candidato, não tem conexão. Estou te interrompendo porque o nosso tempo está encerrando. A gente, infelizmente, atingiu aí o prazo, mas o senhor tem mais 1 minuto agora para suas considerações finais, se dirigir ao eleitor, ao nosso internauta. E além de tudo isso, nós vamos criar UPA infantil, porque as nossas crianças precisam de um cuidado diferenciado. E vamos tirar a ortopedia de dentro do Socorrão e criar um hospital só para trauma. Porque a gente sabe que 70% do gargalho do Socorrão é a questão da ortopedia. Mas eu quero agradecer a você que está nos assistindo e dizer para você que o prefeito de Imperatriz tem que ter alguns requisitos, mas eu vou falar de 3. Primeiro, tem que saber o que o povo precisa, e eu sei porque eu vim de lá. Segundo, tem que ser um bom gestor, e alguém que começou como vendedor de rua, se tornou um grande empregador, já mostrou que foi um bom gestor. Terceiro, para reconstruir a cidade de Imperatriz que está destruída, vai precisar de muito recurso. E a minha experiência como deputado federal lá em Brasília me credencia a trazer esses recursos para a nossa cidade. Então, para prefeito, vote certo. Vote em Josivaldo JP 55.
Tá dado o recado, tempo certinho. Muito obrigada, candidato Josivaldo JP, pela sua participação aqui na Sabatina do Imirante. Momento muito importante aí para auxiliar o eleitor na escolha no voto consciente. Eu agradeço também aos meus colegas radialistas, José Filho, e a você também, Cid Moreno. E o nosso próximo entrevistado vai ser o candidato Justino Filho, que também apresenta suas propostas para a Prefeitura de Imperatriz. Eu mais uma vez agradeço a sua audiência e continuo contando com você, internauta.